Olá pessoal, como prometido, estamos voltando para a última aula da apostila do segundo bimestre e agora a gente vai falar, sexto ano, sobre sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Você já ouviu essa expressão? Vamos lá. Vamos primeiro por partes. Vamos ver o que é sílaba. A sílaba é uma letra ou reunião de letras que se pronunciam com uma só emissão de voz. Elas podem estar sós ou reunidas a outras, formando palavras. Professor, o que o senhor está querendo dizer? Vamos para o exemplo. Eu tenho a palavra sofá. Neste caso aqui, sofá, remédio e número, eu tenho uma reunião de letras que se pronuncia em uma só emissão. So e fá. Remédio, número. Claro que a gente fala de uma vez só. Mas essa reunião de letras são sílabas. O so é sílaba, o fá é sílaba, o re, o mé e o jo. Todas essas são sílabas. Quando elas se reúnem e se juntam, formam uma palavra: sofá, remédio e número. Então, isso que é a sílaba. Essa reunião de letras que se pronuncia uma só emissão de voz. Mas o que é sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba que é pronunciada com mais força, mais intensidade na palavra. Vamos dar o exemplo. Sofá, sofá. Qual é a sílaba pronunciada mais forte ou com mais intensidade? É o fá. Remédio. Qual é a sílaba mais forte? O mé. Número. O nu é a sílaba mais forte ou pronunciada com mais intensidade. Portanto, fá, mé e nu são as sílabas tônicas dessas palavras aqui. Bom, talvez agora você esteja se perguntando como é que eu identifico uma sílaba tônica. Não é difícil. Você precisa prestar bastante atenção no modo como a palavra é pronunciada. Observando o modo como as palavras são pronunciadas, nós percebemos que algumas sílabas são pronunciadas com mais força, outras com menos. Então é observação, é prestar atenção. Uma outra dica, embora eu tenha colocado aqui sílabas fortes que por acaso são acentuadas, não necessariamente uma sílaba tônica é acentuada, tá bem, pessoal? Então, esse não é um fator preponderante para uma sílaba ser tônica, ela ter acento. Ou seja, uma sílaba pode ser tônica mesmo sem acento. O fator que determina é a intensidade, a força com que ela é pronunciada. Todas as palavras possuem sílaba tônica, professor? Sim. Toda palavra tem uma sílaba que é pronunciada com mais intensidade, ou seja, que é tônica. Agora, um detalhe muito importante. A sílaba tônica, ela pode ocupar diferentes posições. E de acordo com essa colocação, ela ganha um nome. Ela pode ser classificada de oxítona, paroxítona ou proparoxítona, dependendo da posição dela numa palavra. Professor, o que isso quer dizer? Eu não estou entendendo nada, mas já vai entender, pessoal. Eu fiz um quadro aqui para exemplificar isso. O quadro mostra que eu tenho as palavras sofá, remédio e número, aquelas mesmas palavrinhas que a gente mostrou anteriormente. Vamos ver qual é a sílaba tônica. No caso de sofá, a sílaba tônica é fá. E a contagem dela fica assim:
antepenúltima, penúltima e última. Então, aqui eu tenho antepenúltima, so, e última, fá. Então, a posição da sílaba tônica fá na palavra sofá é última. Remédio, neste caso, a posição da palavra ou da sílaba tônica, eu tenho antepenúltima, é assim que eu conto. Da esquerda para a direita. Antepenúltima, penúltima e última. No caso, a sílaba tônica de remédio, a posição dela na palavra é penúltima. E eu tenho número, a posição fica assim, da esquerda para a direita. Antepenúltima, penúltima e última. No caso, a sílaba mais forte, a posição em que ela é pronunciada é antepenúltima. Então, o que isso quer dizer? Se eu sei a posição em que a sílaba está, ou a sílaba mais forte é pronunciada, eu consigo classificá-la como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Resumindo, oxítona é a palavra em que a sílaba tônica é a última. Veja este caso aqui, sofá, sílaba tônica fá. Então, última sílaba, pronunciada mais forte. Então, é uma oxítona. Proparoxítona, palavra em que a sílaba tônica, ou a sílaba mais forte, é a penúltima. Remédio, o mé é a sílaba tônica. É a penúltima sílaba. Então, é uma proparoxítona. Proparoxítona, palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Em número, a sílaba tônica ou a sílaba mais forte é a antepenúltima. Neste caso, é uma proparoxítona. Então, é assim que a gente consegue classificar uma palavra de acordo com a sua sílaba em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Concluindo, pessoal, o que são sílabas? É uma letra ou reunião de letras que se pronunciam com uma só emissão, de uma só vez. Bom, nas palavras, podemos identificar sílabas que são mais fortes que outras? Sim, podemos. Em todas as palavras existem sílabas que são mais fortes que outras. E como podemos chamar esta sílaba que é mais forte? Nós podemos chamar de sílaba tônica. E quais as qualificações da sílaba tônica de acordo com a sua posição? De acordo com a sua posição, a sílaba tônica pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, de acordo com essa classificação, se a sílaba mais forte foi a última, a antepenúltima ou a penúltima. Então, aí ela tem um nome, que pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona, de acordo com a posição. Se a sílaba tônica for a última, ela é oxítona. Se for a penúltima, ela é paroxítona. E se for a antepenúltima, ela é proparoxítona. Então, essa é a explicação a respeito das sílabas tônicas. Agora vocês podem fazer as páginas 55 a 57 e aí nós terminamos o conteúdo da apostila. Tá bem, pessoal? Bons estudos e até mais. Sexto ano. Tchau, tchau.